Que oportunidade maravilhosa eu tô tendo de estar aqui com mulheres UOU. E o que eu sinto quando eu falo isso? Mulheres que fazem, que sonham, que realizam. E é tão bom quando nós temos e sentimos a sensação de estar executando algo. Meu nome é Indrohana, sou contadora, perita, trabalho com estratégias empresariais, direciono sonhos e não CNPJs, pois a tua empresa não é só um número, uma sequência numérica ao qual chamamos de CNPJ. E sim, é um sonho, um coração que pulsa, famílias que vivem através daquele dia que você parou, idealizou e fez acontecer. O nome da minha palestra é O Medo Não Impede a Morte, mas sim a vida. E trazendo para o mundo dos negócios, o medo não impede o fracasso, impede o sucesso. Sabem que por muitas vezes o medo, desde quando eu era uma menina, ele tentou me travar por diversas vezes. Talvez você aí se identifique e também eu gostaria que você fechasse teus olhos, colocasse a mão no teu coração, respirasse, sentisse o ar entrar junto comigo por um instante. Solta, respira, sente o teu coração pulsar. E por que eu tô te dizendo isso? Porque se você está respirando e o teu coração está pulsando, significa que habita a vida. E se há vida, há solução para qualquer problema, para qualquer medo que você esteja passando. Eu quero que nesse momento você lembre, pense ou no medo em que você teve, passou ou não, ainda está guardadinho aí dentro, mas também daquele medo que ainda existe, que ainda habita, às vezes oculto, às vezes ele vem à superfície, mas que você pense nele nesse momento. Seja na tua vida pessoal, seja na tua vida empresarial, não existe CNPJ forte com CPF fraco, ou seja, tudo é a mesma coisa. E de repente você que está me ouvindo não tem empresa, mas você seja uma empreendedora e sim, talvez, empreendendo no CNPJ de alguém. Não interessa. Nós todos somos empreendedores, seja na vida, seja nos negócios. Desde nós mães, nós mulheres em casa, nós temos que controlar o estoque, né? As comidas que temos que repor. Ou seja, todos nós temos dentro de nós o empreendedorismo nato. Mas eu quero que você pense no teu medo, voltando aí. Quando eu era menina, muitas coisas aconteceram para que eu terceirizasse os meus sonhos ao medo. A separação dos meus pais, a falta de condições financeiras, a falta de recurso, porque a nossa realidade, comparado com os demais da minha vida, era de fato bem diferente. E naquele momento, quando eu era uma menina, tinha 12 anos, eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, sabe aqueles bombons que a senhora faz? Eu quero começar a vender na rua. A minha mãe olhou toda espantada e, moral da história, falei com meu pai que eram separados, meu pai autorizou, comecei a vender, gente. Passei por cima de um medo, passei por cima de uma fase ao qual eu era uma criança, eu tinha vergonha, eu lembro, mas ou era ter vergonha e ficar na mesma, ou sair vender e tentar mudar a realidade que eu e minha irmã e minha mãe vivíamos. Naquele momento, eu falo que eu empreendi com 12 anos, sem contrato, sem legalização, mas deu super certo. A minha venda de bombons durou 2 anos, bem como a minha irmã teve que entrar nessa roda de negócios. Nós ficamos por 2 anos atendendo a nossa cidade, Concórdia, Santa Catarina, vendendo de porta em porta e nós vendíamos muito, gente. Eu parei com 14 anos quando eu comecei a trabalhar em um dos meus clientes que me contratou e aí então a minha vida começou a ser ligada ou a contabilidade me escolheu para fazer essa parte dos negócios. Mas o que eu quero dizer em relação ao medo? Vocês sabiam que na palavra tem 366 vezes a palavra não temas? Na palavra de Deus? E por que tem 366 vezes? Porque é um não temas para cada dia do ano. Todo santo dia Deus quer te dizer, não tema, vai. Sentiu medo? Vai com medo mesmo. Às vezes o medo é para nos prevenir, né? É para nos proteger de algo e é bom que nós sentimos o medo, porque ele faz parte da nossa vida. Nós nunca vamos ficar 100% sem passar por algum tipo de medo. Mas também ele nos trava, ele nos paralisa. E essa é a importância de colocar na balança e ver o que é de fato para o nosso momento, para o nosso agora, que faz sentido.
Eu fui mãe com 19 anos, eu estava trabalhando na época, e naquela fase de loucura com o João Vitor pequeno, eu recebi uma proposta muito boa de trabalho do meu próprio chefe da época. Ele me deu um aumento de R$ 700, e naquele momento, aquele aumento poderia ter comprado o meu sonho, que era, desde o início, quando eu iniciei minha faculdade aos 16 anos, de ter o meu escritório. Mas eu recebi aquele aumento com muita gratidão, eu tinha o João, e 3 meses depois de eu começar, gente, de eu receber esse aumento, eu pedi minha conta para montar meu escritório. Se eu tive medo, vocês não têm dúvida do quanto, porque eu tinha um salário bom, eu tinha um filho de 1 ano, e era só eu seguir, porque ali todas as portas estariam abertas. Mas o sonho do meu coração era que eu montasse o meu escritório. E assim eu fiz, fui com medo mesmo, né? Eu tinha que dar conta, eu tinha que fazer acontecer de alguma forma. Hoje esse meu medo completam 10 anos hoje. Hoje, agora eu digo, em 2022, nós completamos 10 anos de empresa, já seria um filho, gente. E quando eu digo um filho, realmente é um coração fora do teu corpo. A tua empresa é algo, é um ser vivo onde você idealizou, ela precisa de alimento, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser administrada, ela precisa ser coordenada, seja você empresa, seja você equipe, seja você empreendedora que faz as suas coisas em casa, ou você dona de casa mesmo. Cada situação que você se coloca depende de você fazer acontecer. O medo, ele é capaz de até inverter o cenário, de nos fazer ver coisas que não existem. E em algum momento, naquela trajetória toda, então, montei minha empresa. Gente, e em 10 anos que eu completei de empresa, que foram um dos meus medos, a gravidez, pedir a conta, montar meu escritório, tudo isso foi me moldando. Teve medos que de fato me paralisaram. Teve medos que não, que me impulsionaram. A gravidez do João Vitor foi uma. E como nós vamos... Eu não posso te dizer, então esses medos são os que te paralisam e esses são os que te impulsionam. Não existe. Cada pessoa sente de uma forma. Para você pode fazer sentido algo do que eu tô falando, mas de repente para outra pessoa tenha outros tipos de medo, né? A importância de nós olhar é exatamente para o nosso eu, para o nosso momento presente e medir aquilo que tem nos travado. Em 2020 veio a pandemia e também aconteceu algo na minha vida bem impactante, onde eu fiquei 20 dias hospitalizada na UTI. Naquele momento eu descobri que não há ninguém capaz de paralisar os nossos sonhos quando nós temos um coração que pulsa e estamos respirando. E o que eu quero dizer com isso? Que quando há 1% de chance, pois eu vivo o meu 1%, a vida, a chance de fazer acontecer. Eu senti o ápice do medo. Eu poderia estar até hoje lá, acuada, no meu quarto escuro, no meu conforto, naquela agonia, mesmo sendo que isso tudo aconteceu na minha vida pessoal, a minha vida profissional poderia ter sido atingida, mas não sei, eu encontrei uma gigante que habita aqui dentro, e tenho certeza que habita aí dentro também, que foi capaz de mover montanhas, foi capaz de fazer tudo acontecer, foi capaz de tirar as vendas e me fazer olhar para aquilo que eu precisava fazer. Naquele dia, quando eu despertei na UTI, eu recebi um recado da minha equipe, gente, que dizia assim: Ingra, volta logo, a sua equipe está sem vocalista, a sua banda está sem vocalista. E o que eu quero te dizer, para concluir resumidamente, é que se existe um medo, também existe a mesma semente equivalente para o sucesso, para o amor, para a coragem. Ninguém nos pede, qual foi a tua coragem? E sim nos pedem, você não teve medo? Então, hoje eu peço para você, qual é a coragem que te impulsiona? Qual é a coragem que vai fazer você, amanhã, agora, daqui a alguns minutos, pensar, fazer e executar aquilo que tem te travado? Seja lá o medo que você esteja sentindo, pequenininho, grandão, que você possa sentir, olhar ele como algo material e que tem sim solução. Lembrem-se, o medo é capaz de impedir o quê? A vida e não a morte. O fracasso não é impedido pelo medo, mas o sucesso sim. E também lembre-se ao acordar, ao fechar os olhos, não temas. 366 vezes na palavra de Deus.
Desejo que o medo só seja algo que te dê coragem, que seja uma sementinha, um temperinho para que você seja prudente, mas que ele não te paralise. Até mais. Beijo!